Vamos começar então? Vamos. Vambora? Bora. Terceiro episódio do Retro Junior Podcast. Tô aqui com a Dani Taglietti. Isso. Taglietti, isso? Isso mesmo. Um pouquinho difícil, mas é isso aí. A Dani já é amiga minha faz muito tempo. Esposa do Rafael. Rafael tá ali nos bastidores, hoje a gente tem plateia aqui. Então hoje eu tô com vergonha. Então vamos lá, Dani. A Dani é psicóloga, Exatamente. faz artista marcial ou artes marciais? Como que fala? Faço artes marciais, sou artista marcial de Ah. Kung Fu. Faixa preta, primeiro grau. E cosplayer. Cosplayer desde oficialmente 2009. Então, Comecei em 2008, mas oficialmente desde 2009. então o assunto do podcast é cosplay. Cosplayer, que Um pouco de cada. um pouco de cada. Eu tô com uma colinha aqui, mas a Dani, que é a especialista, o que é o cosplay, Dani? O cosplay, se a gente for buscar do significado mesmo da palavra, ele vem da junção de duas palavras em inglês. Então ele vem do costume e do play. Então o cosplay ele vem dessa junção de palavras, significando então como se fosse, ao pé da letra, um fantasiar-se para se divertir ou um fantasiar-se para brincar de algo. E daí inclusive vem a diferença do cosplay e de uma fantasia. Né? A fantasia, você pode escolher um personagem ou uma profissão ou qualquer outra coisa que você queira representar, mas você não precisa assumir para si trejeitos, falas, movimentos característicos daquele personagem. Né? No cosplay, sim. No cosplay a gente tenta ser tão fiel quanto possível, não só em como a gente se veste, mas em como a gente interage com as pessoas, em como a gente vai falar, em como a gente vai andar. Por isso do cosplay. O play ele vem para inserir essa parte de adotar aquela postura para você. De imitar, digamos De assim, imitar, o de personagem. representar. É quase uma brincadeira de teatro, vamos dizer assim. Não de forma pejorativa, mas de uma forma boa. Então, o cosplay tem vários tipos, digamos assim. Pode ter. Por exemplo, quando a gente olha para uma competição, por exemplo, a gente encontra a competição de desfile, que aí é só as pessoas se posicionando em um palco, mostrando a roupa, os acessórios de diversos ângulos. E a gente fala, por exemplo, de apresentações cosplay. Então são pessoas que encenam efetivamente em uma competição um trecho, uma cena, um episódio de algo que está de acordo com o cosplay que ela está usando. Então pode se diferenciar dessas duas vertentes. Ou eu estou só caracterizado mesmo, Sim. ou eu também, inclusive, enceno aquilo para outras pessoas, ou enquanto eu interajo com outras pessoas também. E, inclusive, tem um vídeo muito bom de vocês de Harry Potter, do que o seu marido mostrou, zoava com você, né? Tem uma história aí, depois ele vai contar essa história aí. Aí, se você mesmo. permitir, eu vou pôr aí o Pode vídeo. pôr, eu mando. Você o manda link. pra gente. Esse aqui aí que eu é vou até pôr. legal pra mostrar sobre o começo de como foi, porque o cosplay ele não foi uma coisa planejada pra mim. Eu não planejei fazer cosplay, eu ser cosplayer. Ele surgiu na minha vida de um jeito muito doido e me trouxe muita coisa desde então. Então, pra mim, ele foi um marco. E esse marco veio a partir desse vídeo, porque foi o primeiro contato que eu tive, foi no evento desse vídeo. Então, a partir dali, que foi em 2008, foi onde as coisas começaram a acontecer diferente. E como que o cosplay é uma forma de vida? Tem gente que ganha vida hoje em dia com cosplay, Tem. fazendo... Tem campeonatos, né, também. Uhum, tem. No Brasil não é tão forte quanto a gente vê lá fora. Mas tem muita gente que ganha a vida com cosplay de diversas formas. Então, tem pessoas que competem, participam de N tipos de competições. Então, desde competições, como eu falei, de um desfile ou de apresentações e recebem premiações boas por isso. Então, vamos pegar o exemplo da Comic Con, né, que tem aqui no Brasil, que hoje é uma das grandes referências de competição de cosplay, inclusive. Então, se eu não me engano, as pessoas que participam porque tem vários pequenos, né, eventos de competição durante a Comic Con em si, e tem um principal.
E nesse um principal, não sei se mudou para esse ano, mas até então o prêmio para o primeiro lugar era um carro. Então, tem lugares que premiam dessa forma, então um automóvel ou um valor significativo em dinheiro, ou prêmios assim do local onde está acontecendo. Então, essa é uma forma das pessoas poderem viver do cosplay. E outra forma, outra das principais formas, aí a gente vai para uma outra vertente também, que é quem faz o cosplay, que aí são os cosmakers. Então, se eu quero fazer uma armadura, se eu quero fazer parte de um acessório, se eu quero fazer uma roupa, né, específica para aquele personagem, e muitas vezes a gente não encontra costureiros, né, que façam isso, que sejam especializados nisso, a gente pode acabar se deparando com um cosmaker, que é quem faz isso sobre encomenda, sobre medida, vende, e aí, por receber por esse trabalho feito, também ganha dinheiro com isso. E existem muitos? Hoje em dia, existem, mas nível Brasil é pouco. A gente vê muito lá fora. Até porque aqui no Brasil, o acesso que a gente tem a material para usar é diferente de lá fora. Então, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente fala, por exemplo, dessas peças que eu tenho aqui são pedaços de armadura, aqui é o chapéu da Maga Negra. Enquanto aqui no Brasil, o principal material que a gente tem para usar, que é do que são feitos esses aqui, é o EVA. O EVA mesmo, que a gente usa na escola, que a gente usa em artesanato. É o principal termoplástico que a gente tem para conseguir dar forma a alguma coisa. Lá fora, eles têm um material que chama Orbla. Então, ele é um termoplástico também muito fino e excepcionalmente maleável. Então, ele é como se fosse uma folha de EVA daquelas mais finas, mas ele é em tom arenoso, né, um tom neutro. E ele é tão maleável que as pessoas conseguem esquentar aquele pedaço de Orbla e fazer, por exemplo, uma bola. Isso a gente não consegue fazer com EVA. Exatamente. Então, acaba tendo um acesso maior a materiais lá fora. Tanto para você usar, tanto para você finalizar a peça. Então, lá fora eles têm, por exemplo, tinta, impermeabilizante para cosplay. Isso você não acha aqui de jeito nenhum. O material especializado já justamente para isso, cosplay. Exatamente. Tanto que você vai ver na embalagem, você vai ver na lata de spray, escrito que é para cosplay. Então é algo muito específico. Aqui você não acha. Inclusive, talvez agora, não sei se está diferente, mas eu já tentei procurar para importar, por exemplo, também. Você também não acha. Então a gente meio que se vira com o que a gente tem aqui, né? Então acaba que quem faz esse trabalho de cosmaker aqui no Brasil acaba se voltando mais para a parte da costura, né? Costura a gente acaba achando mais. Há quem faça também acessórios, mas em menor quantidade, pelo menos dentro de onde eu conheço. O que tem feito isso aumentar um pouco é o aumento da acessibilidade da impressão 3D. Sim. Então aí a gente também já vai para uma outra vertente. Eu vejo muito vídeo no YouTube, pessoal fazendo bastante as armaduras de 3D. Exatamente. Inclusive, tem um cara que eu conheço que quer fazer uma do Master Chief, né? Não fez até agora, estamos esperando aí esse cara fazer. Mas que encarece também, né? Porque o 3D, também. O material para impressão não é barato. Exatamente. E ele demanda maior finalização também. Sim. Quando a gente foi na Comic Con, foi uma das primeiras, se não foi 2014, 2015 talvez, a gente encontrou uma pessoa lá, a impressão 3D estava em ascensão na época, não era nada novo ainda, não era nada acessível. E nós encontramos uma pessoa que estava com um cosplay, a gente não sabe de qual filme ou jogo, mas era uma armadura muito bem feita. E como eu fiquei curiosa em saber, justamente por ser um cosplay muito bonito, eu perguntei como a pessoa tinha feito aquilo. E ele falou que era todinha feita em impressão 3D. Então, lá em, sei lá, 2014, 2015, foi a primeira vez que a gente conseguiu se deparar com alguém realmente usando uma armadura completa de impressão 3D. E a pessoa falou pra gente que ele levou, assim, meses pra imprimir ela toda, porque era enorme, e que o custo dele, eu não lembro exatamente, mas foi mais de 3 mil. Só na confecção da armadura. Então acaba sendo um custo também diferente. Eu imagino o trabalho que ele teve. E uma pecinha
Com a pecinha colecionável pequena já dá um trabalho, imagina. Exatamente. E você trouxe aí, tudo que você trouxe aí, você que confeccionou? Foi. Menos a parte da costura. Né? Eu não costuro. Então, a parte da costura é um amigo meu que faz pra mim, que é o William Frati, que ele também é cosplayer. É o que fez o Caverna do Dragão? O Vingador da Caverna do Dragão comigo, enquanto eu fiz a Sheila. Depois eu mando foto pra você colocar. A gente põe aí. Então, ele é uma pessoa super importante dentro desse meu caminho, que quando eu for falar um pouco de como eu comecei, eu vou falar melhor. Então, ele que faz também cosplay junto comigo, é quem confecciona as roupas. Então, a parte de costura eu não mexo. Mas o que eu trouxe aqui, o que eu tenho aqui e o que eu tenho ainda de outros materiais, que é, né, acessório, armadura, arma, é tudo eu que faço. Foi tudo eu que fiz. Aos trancos e barrancos, dentro do que a gente tem. Mas, vendo de perto aqui, tá melhor do que se eu fosse fazer. Se eu fosse fazer, eu tava ferrado, não ia sair nada. É fácil, não é não. Ia sair a armadura de zumbi, toda zoada. Olha, eu confesso que não é fácil não. Mas assim, a gente percebe a diferença porque, por exemplo, essa aqui foi a primeira armadura que eu me arrisquei a fazer. É de um cosplay da Mulher Maravilha, que eu trouxe a roupa dela também. Depois inclusive no seu Instagram tem, né? Tem. Dani Cosplayer. Isso. Depois eu mando a foto Cosplayer. também. Eu vou pôr aí os links. Isso aí. Então foi o primeiro cosplay que eu fiz que eu falei, cara, eu vou me arriscar a fazer a armadura. Como pouco que na época tinha de informação sobre como fazer isso. Então, por exemplo, aqui atrás dá até pra ver. É EVA, ela é feita de EVA. Uma coisa que a gente usa muito pra, né, conectar essas partes de armadura na roupa é sempre o velcro ou aqueles prendedores de roupa de nenê, coisas assim. Então, ele é feito em EVA e esse primeiro aqui, ele foi muito teste do teste. Então, foi utilizado, a pintura dele foi com tinta spray, a hipermealização dele não foi boa, porque o que se tinha sobre isso na época também não era de muita informação. E aí já, o chapéu da Maga Negra, ele já foi feito de uma outra forma. Então, por exemplo, eu já tinha, porque aí a gente vai investindo em coisas, né? Sim. Então, por exemplo, enquanto aqui foi só na base do estilete, então ele até é um pouco grosseiro aqui nas laterais, quando eu fiz o da Maga Negra, eu já tinha investido em um Dremel, por exemplo, uma mini retífica. Então, ele já tem um acabamento aqui, por exemplo. Sim. Provavelmente não vai dar pra ver muito bem, mas ele já tem um acabamento. Dá pra ver a diferença de um pro outro já. Exatamente, a pintura dele já é feita de outra forma, a forma de acoplar, por exemplo, essa parte aqui é com ímã. Então aí ele já dá um upgrade no que você tá criando, né? A diferença, não sei se dá, acho que dá pra o pessoal ver. É diferente é já. Bem nítido a diferença. A pintura é diferente, o acabamento. São coisas. Isso aqui, por exemplo, isso aqui da Mulher Maravilha, ela é uma parte da armadura que ela vai aqui, né? E pra eu fazer isso aqui, por exemplo, foi no olho. Eu tinha a foto dela, eu fui lá, deixa eu ver aqui, faz no olho, espelha pro outro lado pra fazer, vai meio no acerto e erro. Enquanto também, já o da Maga Negra, pegando como exemplo comparativo, aí isso aqui eu já usei de um molde online de uma cosplayer internacional que fez. Então já facilita em outras coisas também. Sim. A gente já consegue, isso é uma coisa que se tem muito hoje. Essa é outra forma de inclusive ganhar, né, a vida com o cosplay. Pessoas que fazem os moldes, sejam de armadura, seja de roupa muitas vezes, e disponibilizam para o público comprar. E você já foi juíza de algum? Já. Aqui em Rio Preto. Aqui em Rio Preto. Quando, por exemplo, eu vou com o meu cosplay lá, vocês veem toda essa parte? Sim. Como é feito, como... Uhum. É que assim, o que acontece, né? Depende muito do evento e de quem estabelece as regras, né? Se a gente for falar de uma competição, né, de cosplay, a gente precisa considerar tudo isso. Então a gente precisa, vamos lá, considerar fidedignidade, né? Então o quanto aquele o cosplayer está semelhante ao personagem que ele está apresentando. Isso tem que ser levado em conta, né? Claro que o que não é levado em conta é o quê?
questões corporais, né? Então, se a pessoa é mais magra, se a pessoa é mais gorda, pele, tá? Ninguém vai tirar uma pontuação de alguém pelo personagem ser branco e a pessoa ser uma pessoa preta, entende? Esses não são critérios que são considerados, Sim. Tá? Mas a gente diz em relação à vestimenta, né? Caracterização. Então, isso é um ponto importante. Se tá com bom acabamento ou não, né? Porque, sei lá, vamos lá, um exemplo. Eu posso comprar um EVA um EVA dourado, recortar nesse formato e colocar na minha roupa. Enquanto tem outra pessoa que fez uma armadura mais detalhada. Então a gente conta isso também. Uma boa pintura, um bom acabamento, né? É uma roupa que tá ali só colocada, tá amarrada, tá mal acabada, ou não, né? Ela tá bem feita, ela tá bem acabada, ela tá ali digna de receber um ponto maior. Mas, como eu falei, isso depende muito também de quem está estipulando essas regras, né? Infelizmente, ainda não são todas as pessoas de concursos, enfim, que às vezes têm esse conhecimento do que é preciso ser levado em conta. E aí é onde acaba acontecendo alguma discrepância, muitas vezes. Eu participo de exposição e tenho lá em Votuporanga o Futuro Otaku Fest. Verdade. Que esse ano vai fazer 10 anos. Poxa, que legal. Eu fui convidado para fazer a exposição lá. Eu vejo que o pessoal vai bastante. O evento é voltado para isso. Sim. Para otaku, essa aqui é a palavra, otaku, cosplayer e tal. E eu vejo que o pessoal, além de mostrar o cosplay e tudo, faz o movimento, ou a luta, ou a dança daquele cosplay que ela tá fazendo. Isso também conta como uma pontuação? Conta quando tem essa diferenciação entre desfile e uma apresentação. O desfile é entendido que é você desfilar, né? Então, a pessoa entra e desfila, para de frente para os jurados, por vezes, né, gira, para de costas, né, em posições que os jurados possam ver o cosplay como um todo. Então, desfile, e aí, se a pessoa apresenta uma performance, entra no quesito de apresentação, né? Então, costuma-se discriminar essas duas áreas. Então, por exemplo, duas premiações diferentes, né? O que acontece que muitas vezes pode acabar dando algum desentendimento entre aqueles que acabam em um desfile, dando mais pontos para quem interpreta, né? Quem faz uma performance ali. Mas, de novo, são critérios estipulados por cada competição, por cada grupo de jurados, né? Então pode acontecer dos dois, pode acontecer de pontuações separadas, mas acontece isso mesmo. E você já ganhou algum campeonato com Já. Eu acho que com todos os que eu trouxe aqui, com todos eles, eu ia trazer os troféus, mas eu esqueci. Todos esses que estão aqui eu ganhei primeiro lugar, só a Maga Negra, que foi o cajado da Maga Negra? Esse aqui é. Eu achei que era da Sailor Moon. Mas é porque ele, de certa forma, ele é parecido. Porque é rosa, ela é rosa dela, não é? Exatamente. É que, de certa forma, ele é um staff também, né? Então, esse aqui é da Maga. Então, se fosse ver, até a parte aqui de cima é parecido com o dela. Por isso que eu né? achei que era da... Mas esse é da Maga. Esse é da Maga, que fui eu que fiz também. E a Maga aqui, como eu falei, foi a única que a premiação que ela me deu foi... É que eu não tive muita oportunidade de usar ela ainda, porque foi perto ali do início da pandemia. Mas já ganhei. Respondendo a sua pergunta, eu já ganhei competições com eles. E você fez aí também? Também. E o cajado? É cajado? Você... O machado. Machado. O machado da Astrid. O cajado do Gandalf, pô. Ele foi inteirinho feito por mim. Não sei como que a gente pode fazer pra ele aparecer. Tá aparecendo aí, mas já tá pegando. Mas ele foi inteiro feito por mim no meio. Tanto põe reto aqui, ó. A parte de cima. Que aí aparece, eu seguro aqui, te ajuda a segurar aqui. Quanto... Bom, essa parte aqui dele, ele é cano PVC. Aqui é isopor. Aqui é uma mistura de... Na época foi isopor, foi papel machê, foi um pouco de EVA. E aí eu fui fazendo a modelagem dele, né? Porque toda essa modelagem aqui já, né, pra dar o formato do machado em si, do corte, né? Foram todas coisas feitas ali dentro de uma modelagem.
Mas ele foi todinho feito por mim também. Isso é legal. Na hora que você Ele é um dos meus favoritos. Na hora que você trouxe, eu achei que era da Rey, do Star Wars. Também. Parecia, essa parte é parecida aí. Eu acho que acaba pegando de base geral, por exemplo, é um machado, né? Então vai se parecer com outras coisas também. O que significa que a gente pode fazer justamente mais de um tipo de E o primeiro cosplay que você fez é aquele do vídeo? Do Harry Potter? Então, aí a gente começa a entrar na história de como que começou. Porque naquele vídeo, a proposta não era cosplay. Porque eu não sabia ainda o que era o cosplay. Então, o vídeo ele é de 2008, de um evento que tinha há muito tempo em Rio Preto, era o Anime Spirit. E eu tinha ido nele, acho que no ano anterior, em 2007. Era no Sesc? Era no SESI, se eu não me engano. SESI? No SETA. Era no SETA. Há muito tempo atrás, né? Acontecia no SETA. E eu fui, acho que em 2007, porque eu fiquei sabendo que estava rolando um evento na cidade que falava de anime, de filme, de jogos e tal, e fui conhecer. Então eu não fui de cosplay a primeira vez, fui pra tipo, deixa eu ver o que tá rolando aqui. Aí eu entendi um pouco do que estava acontecendo, vi que tinha uma galera fantasiada, mas tipo, eu não sabia que aquilo era cosplay, ainda. Mas eu falei, ano que vem eu vou vestido de alguma coisa, já que ali é um espaço que a galera vai, então ano que vem eu vou. E aí em 2008, que foi o vídeo, eu e o meu amigo que está no vídeo, que é um dos meus melhores amigos, que é o Victor, a gente decidiu ir com o uniforme de estudantes de Harry Potter, porque a gente tinha de armário. A gente sempre foi muito fã de Harry Potter, então eu tinha a capa, ele tinha a capa, os nossos pais tinham feito os cachecóis, então... Isso cosplay fácil ali, cosplay pronto, vamos dizer assim. É o cosplay de armário que a gente fala, né? Esses que a gente tem, que a gente consegue fazer com coisas de casa, ou que a gente consegue ter de forma mais simples, dá pra pôr a qualquer momento, a gente fala que é cosplay de armário. Então é como se fosse um cosplay de armário, que a gente fez sem saber que era um cosplay. Então aí a gente falou, então vamos vestido pra ver como é que vai ser, vamos ver o que vai rolar, a gente tá usando essa roupa lá no meio de um monte de outras pessoas. E a gente foi, totalmente descomprometido, só pra ver o que ia rolar. Fomos, gravamos o vídeo, né, que foi ali também de, vamos gravar um negócio aqui, vamos buscar umas bombas ali, aquelas bombas de fumaça pra fazer... E que é legal o vídeo, eu vou pôr de novo. Pra 2008... Você já viu, mas eu vou pôr de novo. Pra 2008 era um vídeo bem legal. É legal pra caramba. E aí a gente falou, vamos fazer um duelo aqui no meio, né, mas não era a hora de apresentação, não era hora de competição, não era nada. A gente simplesmente falou, vamos fazer aqui no meio da galera e aí gravamos. Mas foi a partir dali que eu comecei a entender um pouco mais disso aqui. Porque fomos eu e esse meu amigo, e neste evento a gente ficou sabendo que viria um grupo de cosplayers de Harry Potter. E a gente ficou o evento inteiro aguardando essas pessoas chegarem. E aí, obviamente, eles chegaram, eram algumas pessoas vestidas de estudantes também, algumas vestidas de comensais da morte. A gente esperou, tiramos fotos e tudo mais. E foi desse grupo de pessoas que eu conheci o William, que é quem faz hoje as minhas roupas, que é também um dos meus melhores amigos. Então ele era uma dessas pessoas que estava ali. Então, a partir daquele momento que eu conheci esse outro grupo de pessoas, a gente começou a conversar. E eles que já estavam dentro disso aqui há mais tempo, começaram a me trazer mais informações sobre isso. Aí que eu comecei, é isso aqui que é então. Isso aqui que eu tô fazendo. Começou a entender melhor o que... Qual que era o propósito, por quê, como que era planejado, porque tinha todo o envolvimento em volta de construir. E aí, a partir dali, as coisas começaram a ser direcionadas para vamos fazer um cosplay, para ir em um evento, para participar de uma competição, e depois a gente vai pensar em outro, e a gente vai pensar em outro, e dali pra frente, seguiu assim. Eu fiz uma vez uma exposição na Livraria Leitura, lá no Iguatemi, quando era toda a parte, quando ela era grande, hoje ela diminuíram, ela tinha um mezanino lá. Verdade, aquela parte mais alta, né?
essa exposição eu fiz, eu não sabia. Era a semana de alguma coisa de cosplayer. Que legal. E tinha um pessoal daqui de Rio Preto, não sei se são daqui de Rio Preto, não sei se existe ainda, que tinha muita gente, cada um diferente de Harry Potter. Diz que ia até uma escola. É um grupo de pessoas que eles tinham várias coisas, montava até a passagem da estação lá, da parede, eles tinham levaram. E eu lembro, eu lembro que esse mesmo pessoal, eles que se vestem de cosplay no restaurante que abriu aqui. No Beco Mágico. Esse pessoal aí que são os cosplayers que vai no Beco Mágico. E eu lembro que tinha muita gente vestida de Harry Potter, o pessoal foi, e eles eram um grupo, digamos assim, grupo, né? Um clube, digamos assim, que era só de, não sei se eles faziam de outros. Eu lembro que eles tinham até panfleto, mas faz anos isso aí, não sei nem. Eu acho que são eles porque das pessoas que tava de cosplay eu conheci. Então deve ser mesmo desse grupo. Igual você falou que fez cosplay, mas você não tem informação se eles têm esse... Não, eu acho que se for, talvez as mesmas pessoas que estejam, né, atendendo lá no restaurante, eles costumam mesmo ser esses grupos, às vezes não só de cosplayers, mas de pessoas que trabalham em empresas. Né, a gente pode chamar de empresas, né, que fazem festa. Né, então, que são contratados. Então, é uma festa temática de Harry Potter. Então, a gente tem essa equipe que vai, né, preparada, que vai caracterizada para participar. Então, eu acredito que possa talvez ser até uma turma nesse aspecto. Eu sei que tem um casal que o cara se veste, acho que não é de He-Man, Super-Homem. Não sei se você conhece ele, é um cara fortão, tudo. E a mulher dele também. Eles fazem evento, a vida deles é fazer esses eventos. Então eles foram até onde eu trabalho uma vez e eles estavam de super-heróis. Que legal! Eles estavam lá, no hospital de super-heróis. Só que eu não tive a oportunidade de conversar com eles, assim, nada. Mas eu acho interessante, porque, pra fazer uma fantasia dessa, um cajado, um chapéu, dá muito trabalho. Dá. Eu falo que tem que gostar muito. Tem que gostar muito. Senão fica muito fácil você desistir. Fica. E tem gente que desiste. Tem gente que desiste, igual... Eu já conheço bastante gente que, não só no meio do cosplay, as outras coisas, acha que não é bom, acaba desistindo. Mas, igual o cajado. O machado. Tô com um cajado na cabeça. Cajado esse. Cajado esse, um machado. O machado, aquela parte dourada é veludo, isso? Essa aqui. É como se fosse um veludo. Imagina o trabalho que não é fácil achar o material é difícil de achar, né? Você conseguir fazer tudo bem, aqui a finalização dele foi só, né, colado, mas fazer o recorte, fazer a costura, fazer a finalização, fazer o molde, o corte, acertar no molde, né? Porque tem muito isso. Eu fiz um cosplay que foi depois de eu ter dado um tempo, ter tido um hiato ali no meio e ter voltado depois em 2014, que foi da Sona Fliperama, do League of Legends. E ela usa uma mesa de fliperama como instrumento de ataque dela, né? E ele é gigantesco, ele é enorme. Hoje eu não tenho mais ele porque, né, eu fiz ele em 2014, ele, né, se desfez totalmente. Então eu não tenho mais ele, mas assim, ele devia ser um pouco maior que essa mesa que a gente tá aqui, talvez. Caramba. E até eu encontrar a medida certa, o tamanho, a angulação, porque
Depois eu mando uma foto, já que eu não tenho mais ele pra mostrar. Mas ele tinha uma angulação certa pra me caber no meio aqui dele, uma angulação certa pra abrir as laterais, onde tinha botão de fliperama, onde tinha a manopla do fliperama, onde tinha um teclado. Então, inclusive esse eu acho que foi em tamanho, proporção, eu acho que ele foi o maior. E você, esse personagem ele entra e sai de dentro do fliperama? Não, ele usa essa mesa de fliperama pra atacar ou defender. No caso, essa personagem é um suporte no jogo. O personagem é um fliperama, só que... a menina é uma menina que carrega esse fliperama com ela. Então, além do fliperama, tinha toda a produção minha como personagem também, desde peruca até... A roupa dela é uma roupa diferente, né? Então ela tem alguns arco-íris na roupa que eles fazem um movimento. Então, fazer esse movimento aqui também, que teve de ser feito com arame, e também testa uma coisa e não funciona, testa outra e não funciona. Esse foi um cosplay que eu fiquei mais de um ano fazendo, muito por essa questão de testa, faz, não funciona, testa de novo, não dá, aí arruma, aí faz outra coisa, tenta de uma outra forma, até finalmente ele dá certo. E você fez ela para algum campeonato específico? Foi, eu fiz pro evento que tinha em Rio Preto, que hoje não tem mais, que era o Anime Season. Fiz pra ele, junto com o meu amigo, que ele foi também, de um outro personagem. Mas a gente fez os cosplays juntos, fomos, e ela me deu o primeiro lugar na competição. Então eu voltei pro cosplay não ganhando. Nem como dar o primeiro lugar. Não, ela que não deve ter dado pra fazer. Ela foi. E muito grande, e aí no jogo ela anda com essa mesa de fliperama flutuando. E aí pra eu andar com ela, porque não tinha alguma coisa eu precisava ter, eu andava com 4 fios coloridos, porque ela é muito colorida por ser de fliperama. Então eu andava com 4 fios coloridos que passavam no meu pescoço e ficavam por baixo da mesa para eu poder carregar. Então, por mais que a mesa tenha sido feita de materiais leves... Eu ia falar de skate, né? Você andava de skate. Praticamente. Eu tava quase como o Duende Verde. Era quase isso. Então tinha isso também, tinha o peso de carregar. Ela era um cosplay enorme, então onde a gente ia andar, às vezes a gente tinha que subir, por exemplo, o lugar onde acontecia o evento, para você subir pro auditório, que é onde tinha a competição, você tinha que passar por uma rampa enorme ou por algumas escadas. E aí eu tinha que levar a mesa do fliperama assim, no ombro, pela lateral, porque ela não passava. Então, além de tudo, ela foi um cosplay assim, trabalhoso, difícil de manusear, vamos dizer assim, mas em contrapartida foi um dos mais significativos para mim, porque marcou a minha volta. Depois de eu ter ficado um tempo parada, sem fazer. E foi um dos primeiros que eu voltei fazendo algo grande. Então, ela pra mim foi marcante por conta disso. Aí você ganhou o primeiro. E ganhou o primeiro lugar. Também teve essa recompensa. Não trouxe os troféus pra gente mostrar. Não trouxe. Poxa, logo esse eu esqueci. E o mais fácil? Qual que foi o mais fácil você fez? Fora o Harry Potter. O mais fácil foi o primeiro. Foi o primeiro de todos, que depois que eu conheci o William, nesse evento de 2008, a gente virou amigo, começamos a falar sobre, poxa, e aí, o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer junto? E aí a gente encontrou algo que a gente tem muito em comum e que a gente falou, poxa, é isso que a gente vai fazer, que é o Estranho Mundo de Jack. Então, eu e ele somos muito fãs do filme e a gente conversando falou, poxa, eu sempre quis fazer, me vestir desses personagens. E a ideia bateu e a gente falou, vamos fazer? Vamos. E aí foi o primeiro que eu fiz, que ele foi inclusive fácil porque ele e a mãe são costureiros. Você vai ficar bravo, mas eu achei que era uma coberta. Porque a Sally, ela é feita de remendo. Mas é exatamente. Então, tanto que a história desse cosplay aqui, ele é justamente, ele foi feito todinho com remendos das costuras da mãe dele. O mundo do Jack é aquele esqueletão alto? Isso, que ele tenta roubar o Natal. Do Tim Burton. Tem um gringo que ele faz cosplay perfeito. Eu uso o cara é baixinho. Ele usa um sapato gigante pra ficar maior. Pra ficar
Enorme. Enorme. E perfeito, assim. Nossa, deve ser você não nem consegue. Você não consegue ver o cara. Porque tem cosplay que a pessoa tá ali, mas você consegue ver. Parece que é o personagem. Parece que é o personagem. Nossa, que incrível. Eu vou ver se eu acho. Ponho aí, mano. As partes que dá pra perceber que não é ele que fez é pintura. Eu acho que ele se pinta também. Puxa, que legal. Porque é preto e branco, né? É. Preto e branco. Ele se pinta. Foi o que aconteceu comigo com essa. A Sally, a personagem dela, então assim, o vestido ele parece mesmo uma colcha de remendo porque ela é uma boneca, né? Feita de remendos. Então, todinho esse vestido aqui, por mais que as cores sejam as certas, a gente encontrou numa caixa de remendo da mãe do William. E interessante isso que você falou da pessoa que fez o Jack, porque a Sally ela é azul. E aí foi onde a gente falou, cara, eu não vou me pintar inteira de azul. Mas jamais, ainda mais no clima da cidade. Ah, não, aqui... Então a gente fez uma segunda pele. Então na época a gente fez de tecido também uma segunda pele. De mão, de braço. Ela é uma blusa que ocupa aqui. Ela é separada aqui, a blusa, que é então toda essa parte pescoço, braço, mão e a calça. Que aí é perna, pé, ocupa tudo. Só não pega a barriga porque vai estar com o vestido. E aí a pintura a gente só fez no rosto. Só no rosto. E peruca. E peruca. Pra cabelo, ou melhor, coisas. Na verdade, nesse caso, eu não usei porque eu já tinha cabelo vermelho. Então já deu certo, eu não precisei. Foi um dos únicos que eu não precisei usar peruca. Então, esse foi muito fácil por causa disso. A gente quase não teve custo. É um cosplay simples de fazer. Eu acho que talvez o que a gente tenha mais gastado tenha sido com a maquiagem. Porque aí é uma coisa, você tem que pegar uma coisa que seja de melhor qualidade pra fazer, que dure mais com o tempo. Que não saia com suor, porque... Exatamente, exato. Então, ele foi o mais fácil. Só que esse eu não competi. Foi o primeiro cosplay que eu fiz. Não, o meu amigo competiu, ele ganhou, no caso, primeiro lugar. Ele foi chamado no palco para receber o prêmio. Aí o dublador que estava na época, que eu não me lembro quem era, apresentando, me viu na plateia, sabia que a gente era do mesmo filme, me chamou para subir no palco também. Então meu amigo ganhou o primeiro lugar. Mas eu não competi porque era a minha primeira vez fazendo cosplay e eu tava com vergonha. Eu tava tipo, não sei, acho que eu não vou não. E não fui. Então eu acompanhei ele, apoiei ele lá em fazer toda a montagem, o preparo. Mas falei, fique à vontade. Mas aí nas próximas eu comecei a participar. E vocês nunca pensaram em montar um grupo pra assim, não só se apresentar em campeonato, pra... vamos, por exemplo, lá, Vivendas lá. Vamos lá um dia, uma noite lá. Vocês nunca pensaram nisso? Já pensamos, mas a gente acabou que nunca colocou a ideia pra frente por alguns motivos. A gente já fez cosplay em dupla, né? Eu e ele. Um exemplo é a Sheila e o Vingador, da Caverna do Dragão. Esse eu vi fotos. Um exemplo é esse. Ou, por exemplo, quando eu fiz a Mulher Maravilha, ele fez o Coringa. Então, a gente fez algumas duplas, vamos dizer assim. Mas, quando a gente pensava em um grupo, a gente tinha algumas dificuldades, vamos dizer assim. Uma era encontrar alguma coisa que pudesse ser do nosso gosto e ser compartilhada com outras pessoas. Então, poxa, um grupo X de pessoas para fazer tal tipo de cosplay sobre X coisa que todo mundo tope e goste daquilo. Era difícil. Ou achar esse grupo de pessoas interessadas em fazer um cosplay da forma como a gente gostava de fazer. Também era difícil. Ou o próprio trabalho que envolveria arcar com mais de 2 pessoas. Porque, como ele era quem costura, né, ele é estilista hoje, como que ele iria poder colocar dentro do tempo disponível dele para fazer roupa para X pessoas e outros acessórios para X pessoas. Então a gente às vezes flertava com essa ideia, mas a gente nunca chegou a colocar mesmo em prática. A gente sempre pensava em algo ou que fosse nós dois como dupla, ou algo semelhante de algum aspecto. Então quando eu fiz a Astrid, que é a do Machado, do Como Treinar Seu Dragão, por exemplo, ele fez a Cruella, do 101 Dálmatas, a do filme, do live action.
E apesar de não ser do mesmo universo, a nossa ideia de coisas em comum é, vamos fazer uma roupa que tenha pele. Então, a Astrid tem, porque ela é uma viking, e a Cruella, a roupa que ele fez é uma que é 100% de pele. Era uma coisa. Quando eu fiz a Sona, do League of Legends, eu fiz a Sona, ele fez um personagem de Mortal Kombat. Então a gente foi na vertente de vamos fazer um personagem de jogo. É o que fez o Vingador? É. Ele fez o Kung Lao, né? Porque é magro pra caramba, ele não fez os caras fortes, né? Poderia ter sido. Poderia ter sido. Eu não lembro qual foi o nome do personagem. Você lembra? O Iori. The King of Fighters. The King of Fighters, então, é isso. Isso não foi do Mortal Kombat. Então foi nessa vertente, foi tipo, vamos fazer alguma coisa... Que ficava assim? Isso, cabelo vermelho. Não tô tão velho assim, não. Foi esse mesmo. Então, às vezes a gente fazia isso, não é do mesmo universo, mas tem alguma coisa ali em comum. Uma outra que a gente fez em conjunto. Eu não trouxe nada desse porque esse já se foi há muito tempo. A gente fez o casal da Noiva Cadáver. Eu fiz a Emily e ele fez o Victor da Noiva Cadáver. Foi outro que a gente fez junto, igual o Jack e a Sally, por exemplo. Então acabava ficando sempre entre a gente. E você e o Rafael nunca fizeram nenhum? O Rafa já fez. Mas junto? Mas junto não. Mas ele não vai querer compartilhar. E ele fez o quê? Qual foi o dele? Foi o Jack Frost, da Lenda dos Guardiões. É uma animação. Ela já faz um tempo já que saiu. Já faz bastante tempo. Foi no ano que eu fiz a Sona. Foi no mesmo ano da Sona. A Sona foi em 2014. Rafael nunca apareceu, já Rafael tá nos bastidores. Tá só escondido. No próximo, olha. No próximo ele... Aí ele pode falar um pouco mais. Mas eu te perguntei se vocês nunca criaram um grupo pra... Porque eu lembro uma vez, eu participava Star Wars. Vamos entrar em Star Wars. Eu tenho o sabre de luz, tá lá em casa, tenho mais uns ali. E eu passei pelo Vivendas e vi uns caras lutando com um sabre. Eu não sei se você já viu esse pessoal lá. Eu vi o pessoal do famoso LARP. Não, era um outro cara que veio de São Paulo, esse cara. E inclusive ele fazia os sabres pra lutar. Ele tinha os sabres que podia bater um com o outro, que não quebrava, que não... Aí eu fui, falei, ele tava o cara sozinho, ele, a mulher dele, mais uma pessoa. Eu vou parar aí, né? Eu tava com o meu pezinho lá em cima na época. Aí parei, conversei com ele e falou, não, cara, pode... Eu achei legal, falei, comecei a participar, tirar foto, tudo. E postar. Deu um mês, tá me sustentável aí. De tanta gente começou a aparecer. De tanta gente. E esse cara ainda é Academia Jedi, chamava. Nossa, que legal. Era Academia Jedi, chama Academia Jedi Rio Preto, alguma coisa. Inclusive, esse cara montou um lugar. Só que acho que ele voltou. Esse cara não era daqui, ele era de São Paulo. Não sei se era Marcos, eu não lembro o nome dele. Ele veio, montou. Ele inclusive montou um lugar de... Igual o Gato Guerreiro. Ele montou um espaço que ele jogava também. E levou essa Academia Jedi pra lá. Só que acabou, assim, mas era legal pra caramba. Nossa, imagina. Esse eu nunca vi. Eles fizeram entrevista, ele entrava no Instagram, gravava os vídeos no YouTube falando sobre o tipo a arte marcial, digamos assim, que usava para as lutas de Star Wars. Nossa, os tipos de sabre, ele fazia umas lives. Então ele gerava um conteúdo. Com certeza. E só que esse cara sumiu. E conteúdo assim de cosplay eu nunca vi. Assim, eu procurei pouco, tá? Vou ser sincero. Os que eu achei mais rápido assim eram a pessoa ou tava jogando vestido de cosplay, jogando o jogo, ou tava num evento, mas nunca voltado a uma parte técnica do cosplay. Por exemplo, você fez a menina com o machado.
não tem assim, por exemplo, meu personagem eu fiz isso, esse machado que ela usa, usei tal material. Tipo, nunca vi esse nicho de... É legal, é interessante, porque poderia trazer mais. Hoje em dia, não sei se você vê, mas a gente tá muito em shopping aí. Tem um pessoal que anda. Sim. Tem um pessoal que não tem vergonha não, meu. Pessoal que se veste, anda vestido. E eu falo, pô, assim, eu fico não incomodado, mas assim, não me incomoda de falar, pô, eu não tenho coragem, e a pessoa tem, eu falo, oi. Eu falo, de pegar, sair aí eu vejo os outros olhando, aí o pessoal fala, não, eu falo, gente, que é mais coragem do que alguém fazer isso e andar em público. Exatamente. Sem medo de ser julgado, sem nada. Eu falo, pô, legal pra caramba. Isso é. E assim, jovem, já vi pessoas mais com idade, mas eu falo, pô, a pessoa fez o negócio do zero e tá andando por aí. Não, sem ter um evento, sem ter nada. Exato. E eu acho legal pra caramba. Assim, se eu fosse um cosplay que eu sempre quis fazer, era de Hobbit. Ah, legal. Dá pra fazer? Eu sempre quis fazer, um dia ainda vou fazer. Nem que eu fizer o Bilbo velho. Dá pra fazer. Nem que eu fizer o Bilbo velho, mas eu vou fazer, eu sempre quis fazer. Eu lembro que eu fui até atrás de roupa, de bag, essas coisas, que eu fui até atrás. Eu ainda quero fazer, ainda vou fazer. Gente, hoje em dia é ainda muito mais fácil. Não pra participar de campeonato, essas coisas, mas pra fazer mesmo, não gerar um conteúdo assim, mas pra mostrar pro pessoal, falar, não tenha vergonha, faça. Mas isso é uma coisa que acontece muito no meio, que é muito essa questão de deixar o cosplay bastante direcionado para um evento, né? É como você falou, às vezes a gente vê pessoas andando sem ter um evento acontecendo, vestido de alguma coisa, mas é muito difícil isso acontecer, é muito difícil. Principalmente quando a gente começa a falar às vezes de níveis mais complexos de roupa, armadura, enfim, e assim por diante. Então acaba sendo um nicho que se concentra mais nesses polos. Tanto que, é como eu falei da Maga Negra, por exemplo. Eu usei ela em Votuporanga, no Vototaku Fest. Eu usei ela lá, acho que no ano que eu fiz ela, se eu não me engano. Mas eu não tive a oportunidade de usar ela em Rio Preto, por exemplo. Porque aqui, bom, veio pandemia, aí o Anime Season deixou de existir, que era o principal evento, não usei ela depois em nenhum outro momento. Qual que é o que tem no Sesc? É o Animerp. Esse continuou. A Animerp teve um ano que eu fiz exposição lá também. Lá é bem legal. Lá é o evento que eu planejo ir esse ano. E aí talvez estrear uma Lá ainda tem, ainda continua tendo. Tem, lá tem. Inclusive é um evento bem legal, porque ele é, né, todo preparado pelo próprio Sesc. O Sesc ele se direciona para a execução desse evento todos os anos. Então, lá é muito legal. Claro, não é um lugar que tem fins de competição, né? Lá o pessoal mostra o seu cosplay, desfile e tudo mais, mas eles não têm a competição, uma premiação como fim. E tudo bem. Mas eles entregam medalha, alguma coisa. Que eu teve um ano que eu fiz exposição lá, que eu acho que foi no ano que saiu o primeiro filme do Star Wars, da trilogia nova. Não lembro o ano aí. Não sei se alguém que você lembra aí. Não lembro o ano. Aí eu sei que pediram, chamaram eu pra fazer Star Wars. Falei, eu consigo fazer uma exposição só com Star Wars. E eu fui fazer, e um amigo meu. Inclusive de Votuporanga, ele. E eu lembro que o pessoal ganhou umas medalhas. Eu não sei se teve premiação ou se quem subia, tinha um palco, subia lá no palco e fazia uma apresentação, ganhava uma medalha de pô, participei e tal. Mas eu não lembro se tinha alguma premiação. Entendi. Talvez eles tenham, como se diz, criado essa forma de, às vezes, todo mundo que participa ganha aqui uma medalha, né? Porque eu sei que o premiar, né, toma um troféu de primeiro, segundo, terceiro. Até então eles não faziam, talvez pode ser algo novo também que eles fazem. Mas ainda assim
é um evento interessante que tem na cidade, um dos únicos que ainda existe, que é a oportunidade que o pessoal tem de pegar o que tem em casa de cosplay, vestir e ir lá mostrar. Ou às vezes até gente que vem de fora mesmo, de outras cidades, e vem pra cá porque sabe do evento, quer mostrar. Eu imagino igual o Animerp, que vem muita gente de fora. Uhum. Muitas vezes vem mesmo. Porque, principalmente cidade pequena que tem aqui em volta. Não que não tenha um nicho muito grande aqui na cidade, mas eu acredito que tem bastante gente de fora. Uhum. E vem mesmo. O Season vinha muita gente de fora. Eu não cheguei, eu nem sabia, pra mim desconhecido o Season. O Season era muito bom, tanto que algumas das pessoas de cosplayers convidados que vieram pra cá foram de São Paulo, por exemplo, né, pra fazer ali uma palestra ou pra falar alguma coisa pra galera, pra participar do evento como um todo, mas vinha muita gente de fora também, chamava a atenção, era um evento que durou por mais de 10 anos, então tinha esse ponto. Agora, hoje a gente tem o Animerp, o Anime Spirit, que era o lá do começo, né, que é o do vídeo, de todo esse início todo, ele voltou a acontecer em Rio Preto. Esse ano? Acho que faz alguns anos já. Faz uns 2, 3 anos talvez que ele tenha voltado já a acontecer. Desconhecia também. Voltou a acontecer, acho que esse ano não aconteceu o evento ainda, acho que deve estar para acontecer, o pessoal deve estar divulgando alguma coisa assim. E provavelmente deve ter algum outro que às vezes até eu também desconheço. Recentemente teve no shopping aqui da cidade um evento que chama Game Tech, se eu não me engano. Esse é novo. Teve há uns 2, 3 finais de semana atrás. Que é o que? De game, mas de game e de cosplay. Eles fizeram essa primeira edição voltada para essas duas vertentes. Então, aí teve competição. Eu fiquei sabendo desse Game Tech aí porque tem uma influencer aqui no Preto, que é de game. Cassiane, né? Eu vi pelos stories dela, mas quando eu vi também já tinha passado, já tinha acabado. Uhum. Eu fiquei sabendo. Se eu soubesse, tivesse antes, eu tinha até ido alguma coisa, mas a gente fica sabendo depois que aconteceu. Eu fiquei sabendo um pouco antes, eu queria ter ido inclusive de cosplay, mas acabou que não deu porque eu já tinha um compromisso no dia, que não tinha como eu desmarcar. Aqui tem um lugar, eu não sei se vocês sabiam também, fiquei sabendo por essa influencer aí, que tem um lugar aqui que você joga uma casa, que é uma locadora, tipo como se fosse uma locadora antiga que o pessoal ia jogar, só que eu não lembro o nome. É a Arena Playmaster? Eu acho que é algo assim. A gente não conhece ainda lá, gente. Eu também não conheço. Mas tem esse local, se for esse, é a Arena Playmaster, que é um espaço que o pessoal pode consumir, né, lanche, né, suco e tal. E eles têm vários jogos lá, então eles têm Just Dance, eles têm outros jogos de videogame, não sei de cabeça se eles têm jogos de tabuleiro. Eu sei que eles têm a tem aqui com o videogame lá, você joga. E eu fiquei sabendo, eu vi pelos stories do... Eu também não tive a oportunidade ainda, mas eu quero ir, porque Exatamente, é um lugar que eu quero conhecer também. Os outros lugares eu não conheço o Gato Guerreiro ainda. É um lugar legal. Fui conhecer a loja lá do Capivara Cósmica, uma loja que é nova boa, também, né? A loja é muito boa. Que eu acho que eles vão fazer alguma coisa de... dando spoiler aí, de anime ali. Acho legal. Se enrolar vai ser mais uma coisa pra ter de volta. Mas os eventos então que tem em Rio Preto é o Spirit, que voltou, que assim, que como eu falei, que eu tenho conhecimento, né? O Spirit que voltou a acontecer já há um tempo. O Animerp, que esse é de lei, né, do Sesc, acho que ele nunca deixou de acontecer, parou na pandemia, né, porque era pandemia, mas sempre aconteceu. Ele tem bastante anos já de casa, vamos dizer assim. Tem muitas edições já. Bastante. Não sei nem quantas que... Exatamente, assim, é a perder de vista. Aí veio agora o Game Tech,
que eu acredito que se ele tiver tido um bom retorno, possa acontecer mais vezes. E talvez tenha algum outro rolando. Talvez tenha algum outro acontecendo que talvez eu não tô sabendo, né? Não cheguei a ter conhecimento. Teve alguma coisa no shopping. No shopping. Foi esse do Game Tech. Ah, foi o Game Tech. Foi o Game Tech. Às vezes, o que você falou da leitura, né, da livraria leitura, que por vezes fazia, né, esses encontros com o pessoal de cosplay também. Então, assim, Rio Preto já teve mais. Teve, quando eu comecei a fazer cosplay, que vem aí Jack e Sally, às vezes tinha ano da gente ir em 3 eventos na cidade, na mesma cidade. Então, hoje a gente tem talvez esses e alguns outros aqui, aí a gente tem o de Votuporanga. Que eu sei que vai fazer 10 anos já, esse evento aí. Inclusive, acho que ele já tá... O Votu Talk Fest, ele entrou em data de evento da prefeitura. Do calendário da cidade. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Entrou... Então ele também é um evento que todo ano ele tem uma garantia de acontecer. E assim, hoje em dia é num lugar cedido pela prefeitura, mas igual os que eu participei, a gente fez até numa arena de Airsoft. Eu fui nesse. Vocês foram? Foi o que eu fui com a Maga Negra. Então, eu fui, os expositores que tinham as coisas, eu tava lá. Lá. A gente tava no mesmo, então. Sem saber que tava no mesmo, sem se conhecer ainda. Porque foi nessa arena de Airsoft. Bem na entrada ali, a gente tava ali com as exposições. Tava bem ali. Nossa, é verdade, tinha mesmo. Logo que você entrou, tinha uma galera expondo coisa ali. Eu tava ali, que foi o Wendel Bezerra. Que legal. Eu peguei o autógrafo dele na caixa aí, ó. Verdade. Foi esse ano, eu tirei a foto com ele. Inclusive, acho que foi o ano que eu... Não faz muitos anos não, faz uns 5, 6 anos. Por aí, foi pouco antes da pandemia. Porque foi no primeiro ano que eu fiz a bariátrica. Então, vai ser por aí, mas foi um pouco antes da... Esse ano vai fazer 6 anos que eu fiz. Então foi por aí. Foi por aí. Esse foi o segundo do Votu Talk Fest que eu fui. Esse eu acho que foi o segundo também que eu fui. Lá. O primeiro que eu fui, eu não vou... Foi num clube, não, Açaí. Foi o que eu fui. Eu acho que agora, é lá agora. É sempre lá nesse lugar. Eu fui nesse, que veio o cara que... Um dublador, ele faz a voz de um dos Hobbits do Senhor dos Anéis. Nossa, que legal. Um dos Hobbits, mas foi esse que eu fui. É o cara que dubla o Charlie do Lost. Que é o mesmo que faz o anão do Senhor dos Anéis. É que me fugiu qual que é o anão que ele faz. E ele autografou também meu CD do filme do Senhor dos Anéis. Ele autografou, aí ele fazia o Charlie no Lost. Eu lembro que eu fiz uma garrafa de bebida com o símbolo da Dharma, que era esse símbolo aqui que eu tenho, do Lost. E entreguei pro cara gostou pra caramba. Não sei se ele levou embora, que ele pegava avião, não sei se podia entrar com essas coisas aí, mas eu entreguei pro cara, eu fiz aí pra você, de lembrança, entreguei pra ele. E teve um ano que eu fui que foi a irmã do Wendel Bezerra, que ela dubla o Goku criança, não é? Alguma coisa assim. E eu não peguei o autógrafo dela, porque eu esqueci o Funko em casa. Poxa, um caderninho. Não, mas aí na caixa. Inclusive esse ano aí, ele dubla o Buddy Valastro, né? O Kickboss. É verdade. E eu levei o livro pra ele autografar. Ele autografou como se ele estivesse falando igual o Buddy, só que ele era da Mirella o livro. Aí ele autografou o livro. Legal pra caramba. Que legal. Tá vendo? É legal esse tipo de coisa, assim. O Votu é um evento que eu tenho vontade de voltar. O Votu vai uns cosplayers famosos. Tem um cara que hoje fabrica as máscaras. O cara que se veste de Jaspion. Nossa! É um cara famoso, é um careca. Fugiu o nome dele também na cabeça. A idade vai chegando. Mas foi um cara de esqueleto. Poxa, esse cara ganhou. Foi acho que foi no Açaí. Foi nesse. Esse cara ganhou. Nossa, deve ter ficado. Porque tava o cara de Jaspion e esse cara de esqueleto. O cara de Jaspion, ele não ganhou. Eu tirei foto, eu tenho foto com ele. Perfeito. Só que, ele fez barulho, tal, falou as coisas no microfone que o Jaspion fala. O cara que fez o esqueleto, ele entrou
sem microfone e deu a risada do esqueleto. O bagulho, todo mundo escutou, assim, o cara ganhou. Suficiente. O cara não falou, fez nada. Eu falei, pô, mas se chegasse do lado do cosplay dele, era o esqueleto ali. Que da hora. E era o esqueleto. E ele falou, eu fiz tudo, igual você faz. Ele falou, que legal. Eu fiz tudo. Ele falou, lógico, tem coisa que eu comprei feita. Ele falou, mas, ele, assim, digamos, 80% foi ele que fez. Eu acho, pra mim, essa parte do cosplay é uma das coisas que pra mim é o que tem de mais interessante. É você fazer parte da execução. Né? Então, dá trabalho? Dá trabalho. Te toma tempo, você despende o investimento. Mas assim, pra mim é muito diferente ter parte, pelo menos, do cosplay que seja eu que faça. Então, é como eu falei, eu não faço a roupa porque hoje eu não faço nem ideia de como costurar. Você não mexe com a parte de costura. Exato. Mas eu peço pra alguém fazer, né? Então, eu prefiro pedir pro William fazer, né? Ter ali, fazer um combinado com ele, a gente combinar isso com antecedência e ele fazer isso pra mim sob medida, por exemplo, do que eu comprar pronto. Essa é uma particularidade minha. Existem pessoas que preferem comprar cosplay pronto, até porque hoje em dia, né, vamos lá, com o avanço de venda na internet, da própria internet em si, você acha muita coisa online. É o exemplo que eu dei. O chapéu da Maga Negra fui eu que fiz, mas o modelo dele, né, pra eu pegar, colocar lá no EVA e recortar, foi de uma compra que eu fiz de uma outra cosplayer que fez o cosplay antes. Né? Mas fui eu que imprimi, fui eu que passei pro EVA, eu que construí, eu que pintei, eu que finalizei. Então, hoje em dia, se abrir a internet, você vai achar muita coisa pronta. De só você pedir, comprei, chegou, eu visto e pronto. Só ir pro evento. Então, isso existe, tem pessoas que fazem isso e são escolhas de cada um. Pra mim, é um diferencial eu poder me envolver no que eu tô fazendo. Tanto que atualmente faz bastante tempo que eu não faço um cosplay novo por conta do tempo disponível. Eu tenho um que tá lá pela sua metade, porque é um cosplay 90% de armadura. Então, ele tá iniciado, deve estar ali no seu 50% de base, sem finalização. Mas que eu ainda não consegui terminar por questão de tempo. Por quê? Porque eu quero fazer ao invés de pedir pra alguém fazer pra mim. Mas isso são particularidades de cada um. E qual que você acha o melhor cosplay que você já fez? Melhor... Não é fantasia que fala? Cosplay. Né? Ó, pra mim... Aniversário, né? Fantasia de carnaval. Vem a Elsa entrando. Exatamente, fantasia de carnaval. Mas pra mim, assim, a Sally, por ser o primeiro, ela tem um lugar muito especial na minha memória. Mas se eu for falar de outro, pra além dela, acho que a Sona Fliperama, pelo tamanho dela, pela grandiosidade dela e por ter sido o cosplay que eu usei pra voltar depois do tempo que eu fiquei sem fazer. Então ela é um do... Nossa senhora, pera aí. Rolou. Aí, pronto. Foi. Acho que não vai cair não. Eu acho. Então a Vai. Sona... Vai cair. Eu tinha que matar esse aqui. Pera aí. Vai dar tudo certo. Ah, vai. Se não der, a gente quebra tudo. Pera aí. Aê! Deu certo. Não, isso não aparece a grande. Isso não aparece a grande. Pera aí, que nós arrumamos tudo aqui. Vamos de acordo. Quero ver não aparecer a Dani. Pronto. Pronto? Pronto, agora vai. Não, peraí, tô cortando a sua cabeça, mas vai, peraí. Nossa, pai é um gênio. Pronto. Pronto, agora rola. Pode voltar. E então a Sona pra mim, ela é, eu acho que talvez o meu favorito por conta disso. Por ter sido um dos maiores que eu fiz e ter sido o meu retorno depois de um tempo que eu fiquei sem fazer. Mas assim, todos os que eu fiz, eles têm algum significado pra mim, ou
poxa, ó, é o upgrade que eu dei, é o primeiro que eu fiz de armadura, é o de um personagem que eu gosto muito. Porque todos eles têm algum significado pra mim. Tanto que não é à toa que eu continuo com todos eles. Né? Tem, por exemplo, existem pessoas que fazem os cosplays, usam e depois vendem, passam pra frente. Eu não consigo fazer isso. Então todos eles têm um lugar especial pra mim, eu não consigo sequer passar pra frente. Do tipo, ó, o mexicano vai usar, sei lá, nunca mais. Segue guardado comigo. E você sabe qual que é o que eu mais gosto seu, cosplayer? Do Resident Evil. Ele é ó. Sabe que é o pior? Eu achei que você ia trazer. Mas você sabe qual? A pistola dele. Você sabe o que é o pior desse? Daí? Ele é um desejo meu de fazer, porque o que eu tenho, que é o que você já viu, é um cosplay de armário. Ele é um cosplay de armário. Ele é um cosplay que... Eu até pus aqui, ó, desculpa te cortar. Mas pode mostrar, até pra mostrar pus que aqui, a ó, gente Resident Evil, que ela gosta. Exatamente. Eu uso o meu Funko Pop do Linker, inclusive pra quando eu uso o cosplay de Claire. Mas ele é um de armário. Ele, assim, ele foi totalmente improvisado. Então, eu tenho muita vontade de fazer esse mesmo cosplay que eu fiz da Claire, o original. Alguém apertou o botão aí, ó. Alguma alma, alguma coisa. Colocou pra começar vai pra baixo a jogar. aí, põe aí, sai da tela aí. Botou pra começar a jogar. Vai jogar não, depois você joga. Pronto. Ó. Agora sim. Agora não. E qual você falou o personagem? Qual que é o personagem? A Claire. A Claire Redfield. Verdade. Que é a minha favorita do Resident Evil. Aí você tinha que fazer a Claire e o Rafa irmão da... Não é? Como que ele chama mesmo? Eu já falei. Chris, eu já falei. Eu acho que seria assim, ó. Excelente. Fica forte igual ele. Ela ainda vai sair do papel. O Leon não dá, você é muito baixinho. Tem que ser o Chris. Dá pra vocês fazerem no próximo evento. O plano tá pra vir aí. Tá pra ser o próximo, antes da minha armadura que tá lá guardada. Porque é mais fácil. Então você acha que hoje em dia tem menos evento do que no passado? Falando da nossa cidade. Da nossa cidade, é. Da nossa cidade, sim. Eu acho que se a gente já for aí pra outros lugares, como São Paulo, aí talvez a gente fale de outros cenários. São Paulo a gente já tem Anime Friends, que é um evento enorme de muito tempo. Eu também nunca fui. Eu também nunca fui. A gente nunca teve a experiência de ir no Friends, mas ele é um evento enorme de muito tempo. Eu nunca fui nem na BGS. A BGS, a BGS foi uma coisa interessante porque... A BGS tem bastante gente que... Tem, a gente foi. E eu fui, e quando eu fui na BGS, eu fui de cosplay. Fui com a Astrid. E a BGS, o legal foi que a gente teve a oportunidade de ir porque eu ganhei ela em primeiro lugar no Voto Otaku Fest. Então no ano que eu fui, sem ser o ano do lugar que era o lugar de treino do Airsoft, o ano anterior, que foi o que eu fui de Astrid, ganhei o primeiro lugar, e aí quem ganhava primeiro e segundo, ou primeiro, segundo e terceiro, ganhava a viagem pra BGS. Que, se eu não me engano, acho que era... Lá no Votu? No Votu? É. Caramba. Que inclusive acho que era algum... Não lembro se o organizador mesmo, ou alguma parceria que eles tinham que fazia a viagem. Que já faz, tipo, organizava tem uma agência de turismo lá que sempre, eu acho que isso, tem parceria. Então eles pegaram pra ser o prêmio, parte do prêmio das 3 primeiras colocações. Então aí eu ganhei, o William ganhou em segundo, que ele tava de Cruella. Então a gente, vamos junto. E aí foi Rafael junto, foi o namorado do William junto também. Então foi todo mundo. Então assim, foi o ano que a gente teve a oportunidade de conhecer a BGS. Incrível, inclusive, um ótimo evento. Aí teve a Comic Con, que aí a gente já foi 3 anos, 2014, 15 e 16, se eu não me engano, os 3 primeiros. Então assim, se a gente vai para um nível São Paulo, a gente já começa a ver mais eventos maiores e com a qualidade de cosplay maior também. Porque lá você vê pessoas assim, que vão da simplicidade, né, de um cosplay mais simples,
e nem por isso que deixa de ser bom, mas de um cosplay mais simples, desde, assim, pessoas com cosplays gigantescos e de mil e um acessórios, armaduras enormes. Então você encontra de tudo. Isso que é legal, você acaba se deparando com um público muito diversificado. Você vê pessoas que você acompanha na internet, brasileiros ou estrangeiros. A gente teve uma experiência na Comic Con, que um dos anos que a gente foi, e foi o ano que eu fui de Mulher Maravilha, do cosplay que eu tenho. Que a gente encontrou lá uma cosplayer de fora, eu não me lembro se ela é do México, a Glory. Enfim, ela é uma cosplayer de fora, ela não é brasileira. E a gente ficou sabendo que ela estaria lá com um stand dela. O pessoal que faz cosplay que vem de fora, geralmente leva um stand e vende foto autografada, vende algum produto, né, próprio deles. E ela tava lá vendendo as fotos dela, a gente até comprou, pediu pra ela autografar. E a gente passou por uma situação, no mínimo, curiosa, que a gente aproveita para dar uma treinadinha ali no inglês. E no momento em que ela é da Argentina. A Glória é da Argentina. Ela é maravilhosa. E nesse momento que a gente tava conversando com ela, um pouquinho ali no stand, ela pediu para nós ficarmos cuidando do stand dela porque ela ia no banheiro. Então, eu tava de cosplay de Mulher Maravilha, ela também fez um cosplay de Mulher Maravilha, só que de uma outra skin. Inclusive, aconteceu de chegar uma pessoa no stand dela achando que eu era ela, porque eu tava de Mulher Maravilha também. Então, assim, isso foi uma experiência muito legal. Outra experiência de quando eu tava de Mulher Maravilha também na Comic Con. O desenhista da minha versão de Mulher Maravilha tava lá, no Artist Alley. E aí, eu não estava sabendo, quem me falou foi uma pessoa que tirou foto comigo e falou, ó, o desenhista tá lá, vai lá. E eu tipo, como assim? Que eu não sabia que ele tava lá. É tanta gente no Artist Alley que você não consegue acompanhar todo mundo que tá presente. E aí eu encontrei ele lá no meio, entrei na fila, e assim, quando ele me viu na fila, eu não sei de quem que brilhava mais o olho, se era o dele por ter me visto com o cosplay que ele desenhou, ou se era eu de ter visto ele. Então, assim, foi sensacional. A gente tirou foto, a gente conversou um pouquinho. A esposa dele, que também é desenhista para quadrinho, tava lá. Ela tirou uma foto comigo e postou no perfil pessoal dela. Então, assim, são outros patamares de experiência que a gente acaba tendo em lugares assim. E que não tem nem como... Eu tive experiências assim na Comic Con. Na Comic Con eu conversei por causa do Instagram. Eu conheço bastante gente, só que eu conhecia 3 caras assim que converso com os 3 até hoje, são maravilhosos. Conheci eles lá. Um cara que eu assisto muito, tem muita gente que não gosta dele, mas eu gosto, acho os vídeos dele legal. Caramba, o Cauê Moura. Encontrei ele lá. Poxa, que legal. Aí, só que ele tava dentro de um stand, eu tirei foto pelo vidro. Aí ele, não, entra aqui, não, cara, chamou eu não quis incomodar o cara, tipo, eu vi que o pessoal meio que... Ele não tava nem aí, mas... Eu falei, não. Aí, depois eu encontrei ele de novo, ele falou, vamos tirar a foto. Eu tirei pelo vidro e tirei a foto ali. Encontrei o Gaveta. Poxa, também... Gaveta, sabe, que era do... Não sei se ele faz parte ainda do Jovem Nerd ali. Encontrei o Gaveta, inclusive o Gaveta tinha feito bariátrica também, a gente ficou conversando sobre bariátrica. Fora outro pessoal, assim, que eu encontrei, eu falei, pô, legal pra caramba. Dá pra achar muita gente, você acha muita gente. Você encontra o pessoal ali que... É só ali que você vai encontrar. Só. Tipo, é difícil você ter uma outra oportunidade. Às vezes você tem um outro evento, assim, mas como esses, assim... Uma das 3 pessoas que eu conheci é o Mickey do Cadê HQ. Não sei se vocês conhecem, mas ele é gente boa demais, ele mora em Campinas. Eu fui pra Campinas num casamento, a gente se encontrou lá. No casamento? Não no casamento, lá na cidade. Ele mora lá, eu falei, tô aqui em Campinas, não, vamos, a gente foi no Starbucks lá tomar um negócio lá. Encontrei ele lá de novo. E é muita experiência, tipo, só quem passa por isso sabe como é que é. O sentimento disso aí. E nível Brasil,
Tem algum cosplayer que é muito famoso? Nível Brasil, vamos lá. Que você tem conhecimento? Eu acompanho algumas que eu gosto bastante, que são inclusive pessoas que vieram pro evento que teve aqui em Rio Preto. Então, tem uma xará minha, que chama Daniele também, a Di Cosplayer, que ela é incrível, ela faz ótimos, excelentes cosplayers também, ela é de... Todos esses são de São Paulo. Então, a gente tem ela foi uma das convidadas que já veio aqui no evento de Rio Preto. A gente tem a Mariana Cosplayer, também, que ela também é de São Paulo. Ambas participaram, assim, de muitos eventos, tanto como cosplayers, como apresentadoras dos eventos, apresentando ali algum momento do evento. A gente tem de Sorocaba, a gente tem o... Olha o copo furado. É a emoção. Olha o copo furado. É a emoção do... Os caras dão copo furado, velho, no negócio, olha aí. Ó, tem que mudar essa administração. Não, tem que mudar. Tem que dar uma renovada. As pessoas que eu contrato, ó, me dá copo furado. Fica por trás das câmeras e não tá... Não, tá louco, cara. Copo furado. Tem que mudar. Mas vai ficar assim agora. Vai ficar assim agora. Sujo. Deixa aí, é de efeito especial. Ele vai ficar sujo, deixa eu só secar. Pode continuar. O Victor, que eu tava comentando, que ele é cosplayer, ele é de Sorocaba. Ele também já veio num evento aqui como convidado, aqui em Rio Preto também. Ele já participou do Mundial, se eu não me engano. Ele foi pro Japão. Ah, existe então um Mundial? O cosplay nasceu no Japão? Ele surge nos Estados Unidos. Surge nos Estados Unidos. Eu aí, um adendo aqui, uma característica até do porquê que eu sei, quando eu finalizei a faculdade de psicologia, o meu TCC eu ia chegar nisso aí. Foi sobre cosplay. Eu ia chegar nisso aí. Então já a gente retoma, mas o cosplay ele surge nos Estados Unidos em um evento onde um rapaz vai em um evento de ficção científica e ele e a namorada são as únicas duas pessoas que foram fantasiados. Quer ver? Nesse evento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem a foto? É o Forrest Isso. Arkman e o nome da esposa dele aqui, namorada. Tem a foto deles Tem. Poxa, eu não vi as fotos. Tem que legal. Aqui. Myrtle, alguma coisa assim o nome dela. Aqui, ó. É esse daqui, não é? Que legal, eu nunca tive. Mas o nome é esse mesmo. O nome é esse mesmo. Então eu sabia, então toda a minha ponte aqui tá certo. Tá certo. Eles foram os dois únicos desse evento de ficção científica que foram fantasiados. Sabe quando? Que década de 30. Faz muito tempo. Tanto que no Brasil o cosplay ainda é considerado relativamente recente. Porque ele veio pra cá muito depois, porque ele surge nos Estados Unidos a partir dessa situação. Aí as pessoas viram que eles foram fantasiados e no evento do ano seguinte muito mais pessoas foram. E a partir disso ele migra pro Japão. O Japão é muito forte, não é? Muito. O Japão, muitas vezes, inclusive por isso a gente pensa que lá é de onde veio. E na verdade não. Pra mim, tinha vindo do Japão. Antes de eu pesquisar. Eu pesquisei e falei, pô, não é. Negócio não veio do Exatamente. Japão. Então, mas ele vai em sequência. Né? Então ele tem essa sementinha de nascer lá nos Estados Unidos, mas aí depois ele já percorre o Japão, aí ele se expande na cultura de lá e aí ele começa a vir pra cá. Então assim, aqui no Brasil é uma prática muito recente ainda, né? Bom, hoje, vamos lá, eu fiz o meu TCC em 2015, né? A gente tá há 10 anos depois disso, então agora ele já né? Já é mais pertencente à nossa cultura. Mas há 10 anos atrás, quando eu fiz essa pesquisa, exato, quando eu fiz essa pesquisa, era muito recente ainda, era assim, a gente estaria falando ali de 30, 40 anos de cosplay no Brasil. Então hoje talvez a gente estaria falando de 50, 60 anos. Então se a gente for olhar para isso, ainda é novo, ainda é algo novo que a gente tem aqui. Então nem se compara os Estados Unidos, onde isso começou na década de 30, nasceu, né? Isso já tá lá há muito mais tempo. Talvez até por isso hoje eles tenham aquilo que a gente falou no começo, materiais exclusivos para isso.
Isso já faz eles parte têm, do... o campeonato mundial. Eles ganharam no campeonato mundial, que eles surgiram primeiro. Exato. Aí hoje a gente tem esses campeonatos mundiais que, por vezes, houve uma época que fazia também as suas seleções aqui dentro do país. Aí quem passa vai pro Japão, vai afunilando. Então, assim, hoje a gente tem isso muito maior. Eu acho que as grandes convenções no Brasil tá começando, vamos dizer assim. Mas eu acho que pra fora as grandes convenções, se não tiver os cosplay, não tem graça as convenções. Não tem. Porque não tem. Agora que tem a JediCon, né, aqui, só que lá pra fora não chama JediCon, eu acho. Tem um outro nome, que, você vai assim, é difícil você ver alguém que não tá de cosplay. Exatamente. É muito... E é de tudo quanto é personagem, por exemplo, Star Wars. E o pessoal faz variação, sabe? O que eu acho legal pra caramba, eu gosto muito de filmes de terror. Que os eventos de terror que tem, o pessoal tá começando... Eles já iam, alguns, assim, mas tem hoje em dia qualquer evento de terror que tem pra fora, inclusive no Brasil também tem a Horror Brasil, que esse ano foi ano passado, esse ano eu vou. Também, o pessoal tá indo de cosplay? Fazendo cosplay de... Poxa, que legal. De personagens de... Isso, eu acho terror. muito legal isso também. Porque imagina o público que você também já não conquista numa dessa. Porque eu acho que fica muito vago você ir num evento, só tem a barraca, as barraquinhas lá, pra você comprar. O cosplay movimenta muito. Mas é legal você tá andando, você um personagem que você gosta, você vai lá e tira uma foto. Eu fui na Comic Con, o cara vestido de Gandalf. Falei, vem cá, meu amigo, vou tirar uma foto aqui. A experiência que isso traz é muito legal. E eu posso falar dos dois lados, porque eu sou a que chega e fala, cara, que incrível, deixa eu tirar uma foto com você. E eu sou a que tá também do outro lado, onde chegam as pessoas e falam, cara, deixa eu tirar uma foto com você. Então a experiência é muito legal pros dois lados. É muito legal você ir num evento e, como você falou, pô, eu tô vendo alguém vestido do meu personagem favorito, de um personagem que eu acho super legal. Isso é maravilhoso. Eu fui Rio Preto mesmo. Eu não sei qual filme do Star Wars que teve num cinema aí, que foi alguns cosplayers. E eu tirei foto com os caras, eu conheci os caras e nem sabia que eram os caras. Lá. Quando foi ver, sabia quem Quando era. Quando eu fui ver, eu falei, pô, é você. Se eu soubesse, né? Não é que se eu soubesse eu te tirava foto do mesmo jeito. Mas assim, eu acho que você vai com outro sentimento se você conhece a pessoa. É diferente. Se você não conhece, você já vai... um personagem que você gosta, mas se você conhece, já... eu sei quem tá aí. É legal você não saber quem tá aí, que eu acho que a emoção é diferente. É diferente. Você olha pra aquilo de uma forma diferente, sem saber quem tá ali por trás. Isso é muito legal. E voltando ao seu TCC, você fez TCC voltado ao cosplayer? Fiz. Foi 100%? O meu tema do TCC da faculdade, e aí o que tá curioso, não foi nem escolhido por mim, porque na minha graduação a gente fazia o TCC em grupo. Então, o meu grupo era eu e mais duas amigas, a Claudete e a Isis. Então, a gente estava debatendo, e aí, do que a gente vai falar? E a ideia veio da Claudete. Então, ela vai ver o nosso podcast depois, então ela vai poder confirmar isso também. A ideia veio dela. Poxa, por que a gente não fala alguma coisa sobre cosplay? Era um tema abrangente, a gente podia escolher o que a gente quisesse falar. Aí eu falei, a Isis falando, poxa, legal. E aí a gente começou a pesquisar um pouco sobre o que falar. Né? Então, no caso do nosso trabalho, a gente falou um pouco sobre a perspectiva e a representação do cosplayer na sociedade. Né? Então, em psicologia é o que a gente chama de representação social. Né? Então, a gente falou um pouco do cosplay em si, e aí dentro da pesquisa que a gente foi fazer, foi para poder entender um pouco por que as pessoas fazem o cosplay, qual que é o significado, o impacto que o cosplay tem na vida, né, dessas pessoas, o que chama a atenção dessas pessoas para fazer o cosplay e como isso se conecta com a sociedade, né, como isso acaba ocupando um papel dentro da sociedade. E foi super legal porque deu oportunidade pra gente
fazer entrevistas com algumas pessoas, porque o nosso trabalho, meu TCC, foi de campo, então a gente entrevistou pessoas e pôde comparar isso com a literatura. E aí uma coisa que pra mim foi inclusive surpreendente foi que eu achei que eu não acharia material na literatura. Eu achei que eu ia pesquisar e eu não ia encontrar artigo científico que trouxesse alguma informação pra gente, que não ia ter material que pudesse embasar o que a gente pesquisou, e na verdade a gente achou. E isso foi super interessante de poder trabalhar, de poder mesclar uma coisa que eu faço porque eu gosto, porque é um hobby, que é o cosplay, com algo que eu tava me formando pra atuar. Esse ir no campo aí que você falou, vocês têm gravado essas entrevistas? A gente fez... A gente gravou áudio, né, das entrevistas. Hoje em dia a gente não tem mais, porque por conta do sigilo, né, normas ali de consentimento em participar da pesquisa, a gente gravava, coletava a informação que era necessária e descartava, né, os áudios depois na finalização do trabalho. Mas a gente tem registrado, né, no trabalho que a gente fez, as falas que pra gente eram pertinentes. Né? Então, a gente fez entrevistas com, se eu não me engano, 10 ou 12 cosplayers de Rio Preto. Conversamos, fizemos as entrevistas, pegamos as informações e com base no que a gente levantou com eles, a gente inseriu dentro do que a gente estava buscando entender no trabalho. Existe algum documentário sobre cosplay? Documentário? Tem, mas assim, os que eu tenho conhecimento já são um pouco antigos. Eles lançaram um documentário há bastante tempo atrás, que era como se fosse uma competição de um RuPaul Drag Race. Já ouviu falar? Não. O RuPaul Drag Race é uma competição de drag queens, né, onde a cada episódio eles têm um desafio para ser feito, ou de costura, ou de modelagem, ou de performance. Esse que tem de cosplay, eu também não vou me lembrar o nome, ele só tinha, na época que eu assistia, só em inglês, inclusive, não tinha nem tradução pro Brasil, de legenda, nem nada. Era como se fosse uma competição. Então era um grupo de pessoas, de cosplayers, que ficava ali um tempo reclusos, vamos dizer assim, participando de micro competições por episódio. Né? Então, um episódio de confeccionar uma roupa, um episódio de montar um acessório, um episódio de fazer uma performance. Então seria mais voltado à competição deles. Uhum. Não assim... Vou chegar porque eu falei sobre documentário. Uhum. Porque eu vi um documentário muito bom, perdido no YouTube. Sobre cosplay? Não. Sobre colecionismo em geral. Chama Plastic Crack. Sério. Assim, é fenomenal. E o que ele é focado? Ele não é focado na coleção do cara. Mostra a coleção do cara, mas o sentimento do cara. Que legal. Porque ele começou isso, porque ele chegou a isso. É um documentário mais... pega o pessoal da pessoa. Que legal. Entendeu? E é um projeto que eu quero implantar. Eu quero... Nossa, isso é muito legal. Você olha pra isso por uma outra ótica, né? Vai me dar um trabalho, porque assim, eu ainda preciso estudar um pouco de psicologia para formular as perguntas certas para a pessoa. Mas seria interessante vocês fazerem. Seria. Nossa, isso seria muito legal. Era um pouco do que a gente... Você e o William. O William é o que costura. Poxa, é legal. É verdade. É bem legal. É E conversa muito com o meu TCC, porque foi dentro dessa vertente. Justamente. Foi bem nessa vertente mesmo. Nossa, que legal. Vou até pesquisar esse... É um projeto aí que vai dar um pouco de trabalho pra mim, mas... mas seria... Eu já tenho uns 2% aí desse projeto. Nossa, mas ficaria muito legal.
era um trabalho legal pra vocês fazerem. Verdade. Você falaria sobre cosplay de uma outra forma. Sobre uma outra vertente. Que muitas vezes o que se vê muito, o que se fala muito é só o que se vê. Né? Olha lá, é a roupa que a pessoa está vestindo, é a apresentação que a pessoa está vestindo. E muito menos se fala justamente do que está ali atrás. E não precisa nem ser, por exemplo, a plataforma que eu uso, que é um podcast. Pode ser um podcast, mas só o áudio, por exemplo. Só a conversa com a pessoa. Nossa, porque às vezes tem pessoal que fica... Eu tenho vergonha. Assim, eu fico... Mas eu começo, já vou desenrolando. Mas se eu não começasse... eu falo pra todo mundo, se eu não começasse, eu não ia começar nunca. E hoje eu tô no terceiro. Eu tenho mais 3 esse mês pra gravar. O importante é começar. Eu vou começar. Mas todo mundo perguntou pra mim, você vai pra que nicho? Eu falei, eu vou pra todos os nichos. Falei, vou fazer de tudo. Igual, o próximo vai vir um menino que a gente vai falar de inclusão. Legal. Inclusão no mundo do colecionismo. Que a gente vai abordar isso. E ele é um menino fantástico. Então, eu acho que seria interessante. Nossa, seria. É de se pensar. Porque é bem legal. É interessante. Isso dá pra explorar muita coisa a partir disso. E o pessoal que tá começando aí, o que você... Pra quem quer começar? Pra quem quer começar, dá uma dica aí, fala... Eu acho que seria a mesma dica que se eu voltasse no tempo e fosse eu daria pra mim mesma. Que é, se eu quero começar. Eu não preciso começar do personagem mais difícil, da roupa mais complexa, com os materiais mais caros que existem no mercado. Eu posso começar com algo simples pra eu sentir como é que vai ser. Então, eu acho que quem quer começar tem que arriscar esse começo. E se eu fosse falar sobre investimento, né? É difícil fazer cosplay sem ter que investir em algo. Mesmo quando a gente fala de um cosplay de armário, aí eu vou pegar até o meu exemplo, né, da Claire. Ele é um cosplay de armário porque o que ele tem ali são coisas que, se você for ver, é de dia a dia. Tá no meu guarda-roupa. Se eu quiser pegar qualquer uma daquelas peças e usar no meu dia a dia, eu posso. Menos a arma. Menos a arma. Menos a arma. Mas eu tive de comprar o colete vermelho. Eu tive de comprar a calça preta, sabe? Eu tive de comprar, mesmo que não fosse pro cosplay, em algum momento anterior, eu comprei a bota que ela usa. Então, assim, não tem como você fazer um cosplay sem você investir em nada. Só se você já tiver tudo no seu armário, né? Então, esse planejamento também de... Eu quero começar, o que eu quero fazer? O que eu consigo fazer pra começar? Poxa, eu queria muito fazer isso aqui, esse personagem aqui. Mas se eu não consigo fazer esse aqui agora, eu não preciso desistir desse personagem, não preciso desistir desse cosplay. Eu posso deixar ele dentro de um plano que eu tenho e dar um passo pra trás e começar por onde eu posso. Seja por onde eu posso investir, e às vezes aí coisas mais acessíveis, não tão grandiosas, de mais fácil acesso. Seja de um cosplay que não é tão complexo assim, que não tem tantas 1001 acessórios ou armaduras pra se fazer. Então eu já comecei. Porque eu tenho o Michael Myers. Já é um que cosplay. É só o macacão, a máscara e... Mas é verdade. Só não tem a faca ainda, porque teve um cara que imprimia a faca pra mim. Puxa. Tô esperando essa impressão aí dessa faca. Até hoje, né? Tô esperando Até hoje. Aí eu tive que usar o machado do Jason. Teve de improvisar, fazer um crossplay. Inclusive, foi no coisa do Halloween do BK. Que você ia, ficava na fila de e ganhava o lanche. Tá vendo? Mas é verdade. Ó, por mais simples que seja um cosplay, ele não deixa de ser cosplay. Por isso. A base do cosplay é sempre o fato de eu estou fazendo um personagem e tudo aquilo que eu tô vestindo, tudo aquilo que eu tô demonstrando, tudo aquilo que eu tô transparecendo se relaciona a ele. Então, não é porque, nossa, o cosplay é só aquele que é enorme, gigante, com uma armadura que ocupa dos pés à cabeça. Não.
mesmo aquele que é simples, também é um cosplay. Inclusive, houve uma situação de competição a nível aqui da cidade, há muito tempo atrás, onde uma das pessoas que ficou em segundo lugar na premiação foi uma pessoa que estava com um cosplay relativamente simples, só que estava exatamente em todos os seus mínimos detalhes como o personagem ao qual ela estava se referindo. Então, na época, né, isso trouxe ali até algumas discussões por conta disso, né, pelo nível da complexidade e tudo mais, mas foi um cosplay simples, só que estava muito fidedigno, muito fiel ao personagem, enquanto existiam outros, talvez mais complexos, talvez uma armadura, talvez uma roupa mais trabalhada, só que não estavam tão fidedignos quanto. Então, independente disso, é começar. Né? Eu tenho dúvida. Hoje a internet ajuda muito, claro, mas conversar com alguém que já tem experiência no meio. Eu troquei ideia com muita gente, enquanto eu ficava nesse meio de, e aí, como que eu faço uma armadura? Como que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Tanto que se hoje eu for num evento e ver alguém lá com uma roupa, uma armadura, uma peruca modelada, que eu ache bonito, que me impressione, que eu ache legal, eu vou chegar pra pessoa e vou perguntar, poxa, me dá licença, como que você fez isso aqui? Que material você usa? O que você me indica? Eu super perguntaria. Então, pra eu fazer isso aqui, fui eu que fiz, mas eu perguntei pra muita gente. Gente de Rio Preto que já fazia, gente de fora que fazia, de caçar vídeo na internet. Então, se tem dúvida de alguma coisa, não tem problema nenhum também perguntar, né? Buscar saber, pesquisar um pouco mais a respeito, e dar essa chance pra começar. Eu sou suspeita de falar porque eu já pensei algumas vezes em, vou deixar de fazer, nunca mais vou fazer, e não consigo. Eu vou lá num evento, me dá aquele comichão de, poxa, eu devia ter vindo de cosplay aqui, então eu não vou parar de fazer cosplay. Então acho que vale para todo mundo que tem o desejo, que já pensou, poxa, eu queria fazer, mas não sei. Se dá a experiência de fazer dentro das limitações que a pessoa tem. Da possibilidade aqui. Exatamente. Eu queria fazer o Hobbit, queria fazer o Mandaloriano. Então esse dá pra fazer grupo, porque eu tenho vontade de fazer também. Só que o Mandaloriano eu já tenho o bebê. O Grogu. O Grogu. Esse não precisa fazer, já tenho ele pronto. Já tá pronto. Inclusive eu vi até um vídeo, não sei se você já viu um vídeo desse cara, um gringo, que ele tá numa convenção e tá subindo a escada rolante de Mandaloriano. Ele tira o capacete e o cara é igualzinho ao ator. Caramba! Inclusive o bigodinho, tudo igualzinho, assim, igualzinho. E o pessoal fica doido que tá descendo a escada rolante, assim, achando que é ele. Que é o ator, deve ficar tipo, meu Deus. Mas o cosplay do cara é fenomenal, né? É a ombreira é de coisa mesmo, que eu vi, ele tem um vídeo dele mostrando o cosplay dele montado no manequim. Poxa, que legal. Ele montou e mostra, não é aquele material do filme, mas cozinha, ele fala que ele pintou, que ele invernizou da forma certa. Que legal. Ele fala o valor que ele gastou. Ele estrondoso. Só que assim, aí ele fala que justamente ele vive disso. Ele faz e vende o cosplay que ele montou. Faz outros, mas ele... Inclusive ele fala que os que ele ganha, quando ele ganha um campeonato, ele não vende. Aí ele mostra os que estão nos manequim. Ele tem montado os dele, ele deixa lá. Montado no manequim, é legal pra caramba. Nossa, que incrível. E assim, dá pra usar os materiais que a gente tem, né? Mesmo que quem tá lá fora tem, que eu falei no começo, tem Orbla, tem às vezes uma impressão 3D, mas você consegue fazer coisas muito boas com os materiais que a gente acaba tendo acesso. É que é muito uma questão de tentativa e erro, sabe? E também quando tem algum jurado, não cai essa questão de material. Não, tipo, que material você usou. Não, ele precisa olhar ali pra você e falar, poxa, tá igual o quanto tá mais próximo do personagem. Isso.
tá bem acabado, tá isso, mas ninguém vai te perguntar. Ok, talvez até perguntem, tipo, do que é isso que você fez? Você fez com o quê? Mas não que isso vai te dar uma nota, do tipo, a pessoa que usou a Orbla, exportou, né, importou a Orbla pra fazer, vai ter um ponto maior de quem fez GVA. Não, né, dá pra fazer. É questão de prática, né, de... Quando eu comecei, bom, o exemplo tá aqui, quando eu comecei a fazer, eu fazia pintura de um jeito, hoje eu faço de outro, aqui eu fiz de outra, hoje eu faria de outro. Quando eu for terminar o meu que tá lá, né, ainda engavetado. Quando eu comecei a usar a mini retífica, era péssimo. Eu não sabia nem ter controle da mini retífica. Agora, eu faço um bom acabamento. Então, a prática coloca muito do aperfeiçoamento no cosplay também. E você tem uma outra aqui que você trouxe, uma outra roupa? Tá pendurada lá, do que aquela lá? Qual que tá pendurado? A faixa da Mulher Maravilha. A da Mulher Maravilha tá lá? Bom, mostra aí. Ah, é uma parte. Ah, a da Mulher Maravilha tá aqui, ó. Ah, tem duas coisas aqui que é legal de mostrar. Mostra aí. Ó, o da Mulher Maravilha, eu acho ele um dos mais bonitos pelo acabamento que ele, Mas ele tem. Essa Mulher Maravilha aí é do... Essa mulher aqui é do pós-convergência. É do pós-convergência. Então, por exemplo, aqui, ó, onde ela tá com essa... É onde você É onde cola vai, as armaduras. por exemplo, esse aqui. Né? Esse aqui, ele vai aqui. Aí ela tem a ombreira, que são duas dessa daqui, que vai uma em cada lado. Ela tem um cinto também de armadura, que vai na cintura. E ela tem, como é de praxe da Mulher Maravilha, os dois braceletes. Né? Então, eu particularmente gosto muito desse cosplay pelo acabamento do colã. Essa Mulher Maravilha eu não conhecia não. Ela é uma das minhas favoritas. Né? Eu acho essa versão aqui dela muito bonita. Sendo ignorante de questão de filme, não é de nenhum filme. Não. É alguma HQ. É HQ. É do pós-convergência que ela usa essa roupa. Então, essa é uma que eu gosto muito. E um que eu trouxe, que é uma parte da Astrid também, que esse aqui foi um belo de um trabalho pra mim e pro William na parte da costura. É a saia dela, é o que vai por cima da saia. Então, tudo isso aqui que tem... A Rafa tá mostrando ali, né? A foto, depois eu mando também do pós-convergência. Então aqui, ó, essa saia aqui, ó, tudo isso aqui, essas caveiras, os spikes aqui, eu fiz um por um. Mas é o que aqui? Isso aqui, isopor? Biscuit. Então assim, eu moldei um por um, eles eram todos em branco, então foram moldados um por um, pintados de preto, acabados com prata. Aqui atrás, eles têm um esquema onde em cada spike eu coloquei um ferro, passei por aqui, abri pra ele ficar preso, e aí a gente deu o acabamento atrás e na frente. Então assim, essa peça aqui é uma das minhas favoritas, porque pela beleza e pelo trabalho. Que deu. Se eu tô vendo aqui, então, essa aqui... trabalha... Eu achei que era isopor, não é biscuit. É duro. Biscuit. E aí o máximo possível pra fazer tudo igual, nesse tamanho, nesse formato, bonitinho, faz milhões, descarta metade E dos biscuit milhões. Você tem que fazer o quê? Um por um? É. Não dá pra você fazer, não tem um molde que você põe Hoje a massa. em dia tem as formas de fazer molde, né? Tem os... Tem. Hoje em dia, se você, por exemplo, fizer um desse aqui, faz um desse aqui, e aí você faz um molde desse em silicone, e aí os outros você faz também de resina, de silicone. Boa, você faz tudo de uma vez. Mas na época que isso aqui aconteceu, não tinha o conhecimento. Se tivesse, não teria o valor a despender no investimento. Então, dá-lhe 1 a 1 mesmo. Vamos no 1 a 1 e no final das contas deu tudo certo. E ficou aí uma das peças que hoje pra mim é uma das minhas favoritas. E vamos lá então. Qual que é o... Você já falou o projeto que você tá de novo cosplay. Uhum. E você tá querendo fazer para ganhar campeonato ou... Um deles sim, que é o que tá lá
pela metade, que eu preciso terminar, que é uma armadura, e que aí, como ele é para intuito de campeonato, eu não conto qual é. Não vai contar qual é. Não vou contar qual é. Então, o intuito dele é para competir porque ele é um cosplay maior, né? E como eu falei, ele é pelo menos 90% de armadura. Então, esse é fazer pra... Claro, não é o objetivo do tipo, nossa, eu só vou usar pra competir. Mas é pra ir pra uma competição, pelo menos. Agora, eu quero fazer a versão original da Claire do Resident Evil, né? A versão da roupa que eu tenho é uma. A versão dela, que é a minha favorita, é uma outra, que é parecida com essa que eu tenho. Então, essa, se eu for competir também, bora, mas ela não vai ser com o intuito de competir porque ela é um cosplay mais simples. Nada parecido com a Claire do filme. Não. Que é horrível. Não. É só no jogo mesmo. É do jogo. Tanto que as referências vão ter que vir todas do jogo. E felizmente o jogo apresenta, como é que chama os desenhos? Os splash arts. Então assim... Mas a Claire, ela aparece em vários jogos. Do 2. A que eu quero fazer. Do 2... Do remake. Do remake. Do remake. Então, é uma das roupas clássicas dela, mas é a que ela usa o macacão que é todo vermelho. Então, aqui eu tenho um cosplay, ela usa o colete vermelho, o short jeans e o pedaço preto do short por baixo. Eu acho que eu não vi essa. A que eu quero fazer é uma de... Quem usa... Não é a Claire que usa o vestido vermelho, não, é uma japonesa. É a outra personagem, a Ada. A Ada, é verdade. Então, essa já tá nos planos há um tempinho e talvez saia mais rápido porque ela já é o contrário, ela é praticamente só roupa, né? Ela não usa armadura, ela vai ter a arma, que aí vai ser aquela um esquema arma? que vai ter... Não é aquela, é outra. Não é a espingarda, é a pistola. Dá pra... Samurai Edge. Dá pra fazer impressão 3D, É né? o plano. O plano é esse. Então, tem que fazer, tem que... Aí é a costura da roupa, então talvez ela saia até esse ano. Não tem previsão se pro evento do Animerp, que é o que eu almejo ir esse ano pelo menos, não sei se é pro final do ano, mas provavelmente ela venha antes do que tá engavetado. Tem data o Animerp, vocês sabem? Normalmente acontece entre maio e junho. Maio e junho. Normalmente, já teve anos que foi em maio, teve anos que foi em junho. Nosso funcionário vai pesquisar, viu? Vai dar uma olhadinha se já tem a data. Mas acontece no Sesc, é sempre nesses dias. Geralmente começa na quinta, às vezes tem um esquenta na quarta à noite, aí geralmente pega de quinta a domingo. Com atrações assim, diferentes em cada dia. Tem show, né? Antigamente tem show também, né? De banda que toca as músicas. Tem, que toca os animes. Eu lembro disso aí, eu lembro que eu participei tinha tem muita coisa. Uma ou duas bandas que fazia, que tocava. Tem as lojas, tem o pessoal que vai expor. Tem... E que a exposição, não sei se ainda tem. Talvez tenha. Porque eu fiz um ano só, né? No anime. Normalmente em junho. Junho? Geralmente em junho. Deve sair por aí. O nosso funcionário que é junho por aí. Mas tá valendo. A gente só avisar aí que a gente vai prestigiar você. Vale a pena. Vale a pena. Esse ano eu já tô me programando pra ir, porque ano passado eu não fui, eu fui, mas não fui de cosplay e me arrependi. Então esse ano, pelo menos um diazinho de cosplay vai ter que rolar. Dá pra ir cosplay de Cinepolito. Roupa tem, né? Dá também. Já seria um cosplay. Um cosplay engraçado, né? No mínimo. Depende de quem a gente pegar a referência. Mas isso aí é outro assunto para outro podcast. Dani, obrigado. Eu que agradeço por ter vindo. Pelo convite. Obrigadão mesmo. Que venham mais se precisar. A gente vai ter mais aí. Uma novidade eu deixei pro final. A coquinha que a gente tomou, a água, o amendoim. Tive 2 Pix amigos. Aí, Colaboradores, Pix amigo, colaborador do Sala de Minis. Eu vou pôr o logo dele aqui no cantinho, o Instagram dele.
E teve da Mirella, que é minha esposa. Mas merece destaque. É um apoio também. Eu vou deixar certeza. o Instagram dela aí. Ela não faz cosplay, não. É o Instagram dela, de café. Se alguém gosta de café, tiver alguém assistindo que gosta de café, quiser mandar coisinha de café pra ela, ela gosta. Então tem esses dois aí que, obrigado por ter dado o pixinho aí. Se não fosse vocês, não ia ter água, não ia ter coca, não ia ter amendoim. Não ia ter aqui o... A gente ia conversar e ia tomar água da torneira, né? Tô brincando, a água sempre tem. Sempre tem. Vou deixar os links da Dani aí, do Instagram, que ela é psicóloga. Pode deixar, o de cosplay também, que a gente sempre posta alguma coisinha por lá. De artista marcial, não tem. Deveria fazer. Também, quem sabe, vem aí. Deveria fazer. Quem sabe, vem aí. Vários projetos só. Um pouquinho de cada coisa. Vários projetos. Agradecer o Rafa, que ajudou a gente aí por trás das câmeras. A Mirella, que veio, ajudou e teve que sair, mas ajudou também. E é isso aí. Dani, obrigado de novo. Eu que agradeço mais uma vez. E tamo junto aí, vamos gravar outra aí. Com certeza, só chamar. De Claire. Agora dá pra vir de cosplay. Vai dar pra vir, que aí o próximo vai estar... Se Deus quiser, vai ser um lugar diferente, melhor. Com certeza. Beleza? Beleza. Obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado, Dani. Até mais.